Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bucci e vou conversar aqui com o professor e médico psiquiatra Celso Lopes de Souza. Nós somos autores do Programa Semente e estamos gravando esses podcasts para falar um pouquinho sobre as emoções em época de pandemia. Quem não ouviu ainda o nosso primeiro podcast, pode procurar nas redes sociais, no Spotify, e aqui a gente vai continuar um pouco dessa discussão sobre como regular as emoções num momento tão difícil como esse. Primeira coisa, então, Celso, que eu queria saber é por que que uma situação como a que nós estamos vivendo pode ser tão oportuna para a gente conversar sobre as nossas emoções. Oi, Buti. Oi, pessoal. Sob rigor, as emoções fazem parte do nosso processo de decisão 100% do tempo. O que isso quer dizer? As nossas emoções influenciam tudo aquilo que a gente faz. E elas estão atuando o tempo todo. Então, por exemplo, é absolutamente normal estarmos sentindo sensação de frustração, preocupação, emoções como tristeza. Quem é que não flutuou ao longo desses dias, nesse período tão diferente que a gente está vivendo? Isso é um ponto importante. Estamos sob um estado intenso de emoções que influencia as nossas decisões, por isso que é tão importante reconhecê-las e saber modulá-las, porque as emoções apontam caminhos. Legal, Celso. Você usou aí a expressão de que essas emoções, elas são emoções naturais. Então, quer dizer que se uma pessoa, num momento como esse, estiver sentindo raiva, tristeza, medo, ela tem que considerar isso normal ou ela tem que brigar com essas emoções? É absolutamente normal, Buti. Ainda bem que você levantou essa pergunta, porque como é que nascem as emoções? As emoções, elas estão sempre associadas a pensamentos, a histórias que dão estrutura, que dão corpo para a emoção. Então, se você pegar, por exemplo, emoção como a raiva, as histórias, os pensamentos que estão acompanhando a emoção raiva, geralmente estão associados à sensação de injustiça. Então, isso não podia estar acontecendo comigo, não pode, bem agora, bem nesse momento. Você percebe intensamente uma percepção. Os pensamentos de injustiça estruturam, assim como de pensamentos de perda, também geram tristeza. O que é importante? Sempre tem pensamentos e histórias estruturando as emoções. Como estamos o tempo todo entendendo a situação por meio de pensamentos, esses pensamentos é que estão determinando as emoções que estamos sentindo. Legal. Vamos então retomar, Celso, o assunto do nosso primeiro podcast, quando a gente conversou sobre o medo. O medo, na verdade, é uma emoção que pode se manifestar em vários estados de intensidade diferente. E a gente falou principalmente de dois estados: a preocupação e a ansiedade, que talvez sejam os estados dominantes num momento como esse que nós estamos vivendo. Se essas emoções são naturais, se a preocupação e a ansiedade é algo que todo mundo vai sentir num momento como esse, eu pergunto, é possível aprender alguma coisa com essas emoções? Elas podem nos ajudar numa situação como essa? Sem dúvida nenhuma. Aliás, nos ajudam muito. Tanto a preocupação quanto a ansiedade, elas podem ser produtivas. E quando elas serão produtivas? Como eu disse, existem pensamentos estruturando as emoções. Pensamentos que estruturam preocupação e ansiedade
são pensamentos que geralmente antevêm riscos, projetam, são pensamentos que você começa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se... Ou seja, a cabeça começa a projetar cenários. Esses são os pensamentos, que geram uma preocupação, porque o cenário, ele apresenta riscos pela frente. E se você consegue enxergar um cenário com riscos, fazer uma projeção, se essa projeção estiver equilibrada, você tem o primeiro ponto de partida do que fazer, que é tentar resolver se há algo que eu possa fazer nesse exato momento que depende de mim, para que eu resolva essa preocupação que está acontecendo. Eu estou diante da preocupação produtiva. E quando eu estiver diante da improdutiva? A preocupação improdutiva é quando pode ter alguns exageros. A ansiedade está com exagero. Eu vou dar um exemplo. É muito comum escutarmos expressões do tipo: eu não aguento mais uma semana de quarentena, aliás, não aguento mais 3 dias. Se a gente observar, esse pensamento está estruturando uma emoção de frustração junto com preocupação, com ansiedade predominando de que eu não vou dar conta disso. Só que se você observar, pode ter um pouco de exagero sem que a gente perceba, é um exagero mais escondido. Nós, com o atual estado de adaptação, não aguentamos mais 2 dias. Mas daqui a 2 dias estaremos um pouco mais adaptados. E aguentaremos mais 2 dias. E daqui a 2 dias, e assim vai. Temos uma capacidade de adaptação brutal. É real a sensação de que eu não dou conta. Com o meu atual estado de adaptação, as coisas irão se ajustando. Ou quando ainda vem preocupações que estão totalmente fora do que eu posso fazer. Então, lógico que tem uma crise econômica acontecendo, só que é mundial, não é apenas aqui. Esse é um problema que todos vão ter que resolver. Eu preciso focar nas coisas mais do agora. Do que eu posso fazer nesse momento para tentar resolver, pensando no curto prazo. Em epidemia, apesar dela ter uma previsibilidade, ela vai terminar. Esse pode ser uma corrida, a gente já sabe que não é uma corrida de 400 metros, é uma corrida de fundo, de 5 mil ou 10 mil metros. É por isso que a gente tem que estar preparado para isso. Interessante essa história da preocupação produtiva e da preocupação improdutiva. Acho que num momento como esse, é importante a gente tentar focar na preocupação produtiva. Celso, no nosso dia a dia, então, no nosso cotidiano, que está completamente alterado, como que a preocupação pode ser, então, uma aliada? O que a gente pode fazer na prática para que essa preocupação nos ajude a enfrentar essas adversidades? Bom, o primeiro ponto é a gente entender que o mesmo processo que imaginou pensamentos, fez uma projeção de um cenário difícil, é por isso que a preocupação está acontecendo, essa mesma capacidade de imaginar, ela é capaz também de imaginar soluções. O problema é que a gente tem que conseguir mirar em que solução a gente pode fazer. Se vierem pensamentos mas daqui a 1 ano o que vai acontecer? Bom, não é hora de pensar bem daqui a 1 ano. A gente até pode ir daqui a 1 ano, entretanto tem que voltar rapidamente e o que eu posso fazer agora? E às vezes o agora significa ir arrumar o banheiro. Às vezes o agora significa ir resolver alguma coisa que eu preciso resolver aqui. Há certas coisas que não dependerão apenas de uma pessoa. Aliás, o vírus, ele é um vírus que não provoca desafios só para médicos, para o pessoal de saúde. Esse é um desafio da sociedade como um todo. Economistas vão ter que estar reinventando formas de, com um mínimo de contato social, já tem estudos muito claros mostrando que a gente tem que minimizar ao máximo o contato social. E se tivermos foco para conseguirmos achar saídas de evitando o contato social, conseguirmos ir atravessando essa fase,
usando a cabeça muito focada em achar soluções em casa, a gente vai conseguir atravessar com mais facilidade. E Celso, aprofundando um pouquinho mais essa discussão sobre a preocupação produtiva. Se essa preocupação produtiva, por exemplo, faz com que a gente tenha mais cuidado, enfim, com a limpeza de casa, com a higiene, será que isso pode suscitar, originar, dar origem a emoções agradáveis? Olha, não tenha dúvida. Aliás, você pegou um ponto super importante. A cabeça, o tempo todo preocupada e ansiosa, ela entra em exaustão. E aí o processo que gera a preocupação, que estamos imaginando que nos preocupa comparando com a realidade, é o mesmo processo que gera a solução. Se nós tornarmos o sistema exausto, tudo cai. Então é muito importante momentos de pausa. E apreciar emoções agradáveis, as chamadas emoções positivas, que elas estão escondidas, muitas delas. Às vezes, quando você decide que fala, eu vou limpar, fazer uma descontaminação aqui de casa e passa horas limpando. Enquanto você está limpando é muito difícil, mas a sensação da casa depois toda limpinha, desinfetada, aproveita esse momento. Essa emoção é uma emoção agradável, nós precisamos dessa emoção agradável nesses momentos. Outra emoção agradável que está escondida, quando a gente ajuda alguém. Observa. Pensa algo para ajudar alguém. E depois que você conseguiu ajudar, presta atenção na sensação. São essas pílulas de emoções boas que a gente precisa ir achando, buscar na arte, buscar na música. E eu acho que o que a gente está pedindo na prática é criatividade, foco, e isso a população brasileira pode dar um show. Essa ideia é uma ideia muito legal, porque mostra que mesmo nesses momentos de desafios desconhecidos, a gente poderá ter situações de emoções agradáveis. Às vezes é colocar uma lente de aumento também nessas emoções. Bom, eu queria reiterar para os pais, para as famílias dos alunos do Programa Semente, que nós liberamos na nossa plataforma cursos voltados para adultos, e o primeiro curso que está disponível é exatamente sobre o manejo da preocupação, da ansiedade, do medo. Isso pode ser muito importante para enfrentar um momento como esse. A nossa preocupação é, num primeiro momento, ajudar os adultos a compreender o que está acontecendo, para que, num segundo momento, os adultos estejam preparados para auxiliar as crianças. Então, eu faço o convite para vocês continuarem acompanhando esses podcasts do Programa Semente e faço o convite para que vocês entrem na nossa plataforma. Obrigado pela atenção de todo mundo. A gente vai voltar a conversar. Tchau, gente. Tchau, pessoal.